adotadas. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é entender que a adoção não é um ato de heroísmo, né? Assim como muitas mães que adotaram falam, não é um ato de heroísmo, é um ato. Eu queria ter uma família, a pessoa estava disponível ali para ser da minha família, a gente se uniu em amor e, bom, hoje somos uma família como qualquer outra. Quando a gente olha para a adoção como um ato de heroísmo, a gente torna o adotado ou adotada como um objeto, né? A pessoa adotada se torna um objeto. E isso não é legal. Então nós precisamos olhar para a adoção como algo que poderia ser feito por qualquer um de nós. Ah, tem um detalhe também. Quando a gente entende que é um ato de heroísmo, pensamos assim: poxa, eu não sou uma heroína, então eu não consigo adotar. E não, é um ato intencional também. Você pode escolher, sabendo que é um ser humano. Existem, quando você adota criança grande, principalmente, existe fase de adaptação. Você pode até entender que não deu certo e a criança voltar para o abrigo, mas não é o ideal, né? O ideal é que vai e dê certo. Assim, as leis do Brasil, elas te beneficiam nesse sentido, né? Como se a gente estivesse adotando. Não deu certo, eu vou entregar de volta para o abrigo. Mas é um ser humano, né? A gente tem que fazer de tudo para dar certo. E eu tenho certeza também que quando alguém adota, assim, é na intenção de dar certo, né? Eu acho que, bom, não deve haver, ou se houver, é o mínimo de 0,01% de pessoas que adotam nesse pensamento. Que eu acho interessante? Estou com o computador aqui, tá, gente? Então eu vou virar aqui, às vezes, para ver algumas estatísticas que vocês sabem. A apresentadora aqui já falou várias vezes que a memória não, tá, não é das melhores, né? Mas existem alguns números que eu queria mostrar para vocês, como por exemplo, existem, gente, 3.751, isso é atualizado em março, tá? Crianças para serem adotadas e quase 34 mil famílias pretendentes para adotar. Olhando assim, parece que então daqui a pouco essas crianças vão ser adotadas, né? Como assim? Tem muito. Eu até achei um número bem baixo, né? Por que então, eu achei um número baixo de crianças em adoção, por que então que essas crianças não foram adotadas ainda? E aí que entra um grave problema, né? A gente tem um padrão natural de adoção. A gente olha e quer adotar primeiro, pela idade, a gente quer adotar um bebê. É incrível, né? Mas isso acontece muito no Brasil, tá? Acho que talvez no mundo também, né? Então, a partir dos 8 anos já fica mais difícil para a criança ser adotada, já fica bem mais difícil. E também existem grupos de irmãos, que aí a justiça, claro, né, não quer separar os irmãos e nem todas as famílias estão aptas a adotar todos juntos, tá? Porque isso acontece muito. 3 irmãos, 4 irmãos, dois, para serem adotados juntos. Um outro dado que eu queria mostrar para vocês: 279 crianças têm até 8 anos, dessas 1.300 e poucas que eu falei. O resto, todas, têm mais de 8. Ou seja, tem muito mais crianças que têm dificuldade de serem adotadas do que crianças que podem ser mais facilmente adotadas. Desse número deve ser bem pouquinho bebê, né? A maioria deve ter isso, os 3, 4, 5, até o 7, mas bebês mesmo tem bem menos, né? O problema também, gente, é que a principal faixa etária, né, mais de 700 crianças, aliás, mais de 700 pessoas em adoção são adolescentes, já com seus 16 anos. E aí acontece que alguns adolescentes vão para a casa das famílias, não se adaptam porque já têm alguns pensamentos e estilos próprios de vivência e acaba que a família entende que não deu certo. Eu vi uma reportagem de uma mocinha de 16 anos que ela já foi para 4 famílias diferentes. E ela mesma confessou que ela não avisava, que ela saía sem avisar. Então, eu acredito também que o sistema hoje de abrigos do Brasil, ele é muito fragilizado. Então, essas crianças, elas para receberem uma educação, um acompanhamento, um apoio. Eu tenho muitas amigas psicólogas que trabalham em abrigos, eu sei que não é fácil. Então, para elas receberem um apoio psicológico, assim, que as faça entender
que elas vão para uma casa com hábitos diferentes, que elas vão precisar respeitar a cultura daquela casa. É difícil também, né? Mas e aí a adolescente fica com essa dificuldade. Sobre etnia, gente, das famílias aí, né? Das crianças que estão aguardando uma família. 54,1% são pardos, 27,3% são brancos, 16,8% são pretos e 0,8% não tiveram a etnia informada. Tem menos pretos para adoção. Eu acho que também existe uma estereotipação na adoção que as pessoas brancas, famílias brancas, gostavam muito de adotar crianças pretas, né? Porque era meio que ficava muito claro que adotaram e aí esse ato de heroísmo ficava muito presente. Era até bonito de ver uma família rica que adotou uma criança, né? É estranho, né? Mas acontecia muito. E aí, gente, começa aquelas crianças ou adolescentes que já vão fazer 18 anos, né? E aí, quando você faz 18, a justiça não tem mais obrigação com você. E aí, você não conseguiu nenhuma família, sinto muito, você precisa arrumar o seu rumo e arrumar um emprego e, enfim. Gente, como que essa pessoa vai fazer? Com 18 anos, vai ter que sair do abrigo, às vezes não tem emprego, o que que faz, né? Então, isso acontece no Brasil, tá? Tá bem distante, parece que tá bem distante porque não é a nossa realidade, mas isso tá mais perto de você do que você imagina. Então isso acontece muito.